Senhor presidente, deputados, deputadas, imprensa, galeria, funcionários. Deputado, senhor presidente, eu venho aqui nessa tribuna hoje para falar um pouco sobre o futebol maranhense. Nós tivemos aqui a presença do deputado Roberto Costa, ex-secretário de esporte, ex-líder do governo, e falou sobre o problema de Bacabal. Há uma semana atrás, nós tivemos uma grande decisão do Campeonato Maranhense, lá em Imperatriz, e eu fiquei satisfeito, não com o resultado do jogo, porque eu fui vice-campeão, e deputado Souza Neto estão dizendo que eu armei para o Sampaio ser campeão e o Imperatriz vice, para tirar o moto. E acabou eu vice-campeão e Imperatriz. Mas eu fiquei muito satisfeito de ver uma festa grande no estádio Epifânio da Abadia. 10 mil lugares, 10.800, e tinha mais de 12 mil pessoas. Venderam ingresso a mais ali ou então deixaram entrar sem pagar. Mas, para você ver a importância que tem o futebol. E, no momento que eu vejo nessa casa se discutir o desemprego causado pela Alumar, pela Vale do Rio Doce, a Alumar 6 mil, a Vale do Rio Doce, sei lá quantos, eu queria dizer que, com os clubes do futebol maranhense, no Campeonato Maranhense, eles geravam mais de 1.000 empregos direto, presidente, mais de 1.000 empregos. Vossa Excelência, que já foi dirigente lá do Juventude de Caxias, sabe da dificuldade. Então, mais de 1.000 empregos. E hoje nós estamos na situação, o Sampaio Corrêa, representante na Série B, o Imperatriz, e é bom, né? Eu sempre digo que a democracia, ela pressupõe alternância de poder, que tenha o Imperatriz ganho. Ano passado nós tivemos o Moto, e é fundamental que essa casa volte os olhos para apoiar o futebol. Ontem eu tive numa reunião, até 10h30, com o secretário de esporte. Sou de ocupar pouco essa tribuna, mas sou de trabalhar nos bastidores. Nós temos uma minuta do projeto de lei, que inclusive conversei com o meu líder aqui, Eduardo Braide, agora, e está sendo reformulado, está sendo revogada a lei do Pro Maranhão, para que a gente dê um caráter social à lei de incentivo ao esporte. É necessário, né? Eu não sou contra o Maranhão Basquete, eu não sou contra o Maranhão Vôlei, mas eu acho que seria muito mais importante que a gente tivesse escolinhas, e conversava há pouco com o nobre deputado Rafael Leitor, por exemplo, em Timon, em cidades pilotos, deputado, Timon, Bacabal, Imperatriz, Caxias, Itapecuru, e sei lá, outras cidades, escolinhas de 7 a 15, 16 anos, porque, deputado Max Barros, isso faz com que essas crianças de 7 a 15 anos, se a gente tiver escolinha com estrutura, com instrutores que tenham capacidade realmente de formar, que possam afastar os jovens das drogas. Nós temos discutido nessa Assembleia aqui a questão da segurança pública, e é um estudante sendo assassinado no ônibus, um motorista que dirigindo embriagado, caso a morte de uma inocente de 8 anos que tinha saído de casa para buscar a mãe no aeroporto. E eu tenho certeza, tenho plena convicção que o esporte, em especial o futebol, pode trabalhar no sentido de minimizar, né, essa confusão social que nós temos. Deputado Sérgio, quando for possível, uma parte. Deputado Max, quando for possível, uma parte. Concedido a parte, deputado Max. Deputado Sérgio, a sua presença nessa casa é muito importante. Vossa Excelência representa um segmento que tem um grande alcance na juventude e na população do Maranhão, o esporte. E eu quero registrar a sua passagem pelo esporte, especificamente na frente da presidente Sampaio Corrêa, quando realmente alavancou o futebol maranhense, que costumeiramente disputava a Série D, C, e Vossa Excelência realmente, com seu poder empreendedor, modificou esse panorama. Então, nós ficamos muito satisfeitos com sua presença aqui e pelo retrospecto que Vossa Excelência tem à frente do futebol maranhense. Então, eu queria fazer esse registro. Eu acho que o futebol maranhense hoje é outro e deve muito a Vossa Excelência. Eu acho que a recuperação do Castelão contribuiu de alguma forma, mas Vossa Excelência foi fundamental, né? Eu quero só lamentar
é que no último domingo o Sampaio perdeu para o Imperatriz e foi vice-campeão. Mas parabéns, Vossa Excelência. Eu acho que Vossa Excelência dignifica essa casa e representa um segmento muito importante para o Maranhão, que é o segmento do esporte e do futebol. Eu agradeço, deputado Max. Deputado Sérgio Souza Neto, depois, por favor, por gentileza. Pois não, eu queria depois o Cabo Campos, comandante, agradecer o deputado Max Barra, porque quando eu entrei no futebol em 2007, e acredite, senhor presidente, eu entrei por paixão. Eu estou nessa casa hoje também por paixão, porque eu não tenho dúvida, deputado Max, que o futebol e o esporte precisam de força política. Se você pegar uma loa, a loa do Estado e do município, vai ver que não tem nem 1% do orçamento do Estado e do município para esporte. O esporte não é relegado a segundo, terceiro, é último plano. E eu briguei muito para o Castelão, era fundamental, eu tinha certeza. E veja bem, quando foi inaugurado o Castelão, com uma participação decisiva sua, Vossa Excelência era então secretário de infraestrutura, né? E se ficasse, sem consideração nenhuma ao secretário de esporte então, se ficasse no esporte, nós não teríamos, Vossa Excelência tem uma experiência grande nessa área e foi o grande legado da sua administração, da administração do governo de então, da governadora Rosiana, ao futebol maranhense. Em 2012 foi inaugurado o Castelão, em 2012 nós subimos. Sabe por quê, deputado Emetério Weba? Porque eu pude contar com a receita que vinha de jogos. Eu tinha certeza que eu estava administrando um gigante adormecido, né? Que no momento que a gente tivesse um instrumento, e veja bem, eu estou tratando de um instrumento que é a receita de jogos. Nós temos hoje o merchandising, nós temos venda de jogadores, nós temos direitos televisivos. Por exemplo, eu vou dar uma notícia em primeira mão, senhor presidente. O jogo com o Sampaio em Vitória, na estreia do Campeonato Brasileiro, vai ser transmitido para todo o Maranhão. E eu não consegui um patrocinador ainda para a camisa do Sampaio. E tenho certeza que por isso estou aqui nessa Assembleia, nessa casa, que nós vamos contar o esporte especial futebol com o apoio do governador Flávio Dino. Eu não o acompanhei muitos municípios, fui 9. Mas nos 9, eu pedi voto para ele e eu vi dele, e tenho certeza que ele é onde parava o compromisso de ajudar, de brigar pelo esporte, pelo futebol maranhense. Então, veja bem, a festa que eu vi em Imperatriz, e lá estava o deputado Marco Aurélio, eu até brinquei, deputado Edilar, dizendo o seguinte, ele já tem um voto de educação, ele quer pegar o meu voto de futebol. Mas é bom ver o deputado, estava no jogo lá, estava o deputado Léo Cunha, que já foi presidente do Imperatriz. Então, nós temos que ver hoje o futebol não só como lazer e diversão. Presidente Humberto Coutinho, todas aquelas pessoas no jogo de 40 mil no Castelão, não estão vendendo picolé, não estão vendendo amendoim, não estão vendendo camisa porque querem. Porque não foram a elas dada a oportunidade que nós tivemos de estudar, de ter uma vida com mais sucesso. Então, eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, e eu estou fazendo esse alerta aqui antes de iniciar, né, o Campeonato Brasileiro, que eu tenho certeza que muitos de Vossa Excelência vão acompanhar, que o Estado do Maranhão todo está acompanhando, e é fundamental que ajude não só o Sampaio. Eu estou falando não é de pires na mão, eu estou falando de parceria. Tanto o Sampaio como a Imperatriz, que é uma região desenvolvida economicamente. Então você tinha na cidade lá no jogo decisivo, pessoa de Estreito, estava a deputada lá de Açailândia, então tinha muita gente. Eu acho que é fundamental a gente discutir isso, né, de maneira que apoiar. Eu acho que não cabe a nós, deputados, formular nem executar a política pública, mas cabe a nós legislar. E isso, deputado Souza Neto, Vossa Excelência, que também foi secretário de esporte, né, é montense, ninguém é perfeito, mas eu tenho certeza que nós vamos ter que brigar, até para dar resposta a esse mandato que a população nos conferiu, brigar pelo esporte e pelo futebol maranhense. Concedido a parte do deputado Souza Neto. Eu agradeço a parte, nobre deputado Sérgio Frota, e como Vossa Excelência falou, ninguém é perfeito, você é boliviano também, então, para dizer o seguinte, só a gente sabe, quem milita no esporte, das dificuldades, né? Porque Vossa Excelência tem um trabalho fantástico à frente do Sampaio Corrêa, isso é inegável, mas poucos sabem das dificuldades, que são muitas que Vossa Excelência tem, que o pessoal pensa que é só lograr êxito, é só renda, e ver naquela renda bolso, que para voltar para o Sampaio Corrêa, quer dizer, mas ninguém imagina que ali tem penhoras de 20 anos atrás, que a maioria da renda que o Sampaio Corrêa tem
é para dívidas trabalhistas muito antigas e que aquilo ali, praticamente, poucas coisas sobram para o Sampaio Corrêa. Mas eu queria aqui, como um desportista, porque até porque estão me cobrando, e eu, conversando com Vossa Excelência, nós temos ainda que tratar de um assunto, até com audiência pública, né, para tratar do esporte como um todo, que existe a lei de incentivo ao esporte, né, que já vigora no Estado do Maranhão, mas que essa lei de incentivo ao esporte chegue a todas as comunidades de uma forma geral, os departamentos de esporte, as escolinhas, que é uma forma de inclusão social muito grande, que é o esporte. Mas eu quero aqui só para parabenizar Vossa Excelência e dizer que Vossa Excelência pode contar comigo, temos que discutir isso de uma forma mais ampla, mas pode contar com o meu apoio, estarei sempre ao seu lado nessa questão esportiva, principalmente também do futebol do Estado do Maranhão, que, como Vossa Excelência falou, leva o nome do Estado a nível nacional. Muito obrigado. Deputado Souza Neto, obrigado pela parte. Eu queria lhe dizer que eu já estou marcando uma audiência, né? E é fundamental que a gente tenha nessa audiência Vossa Excelência, que foi secretário de Estado, o deputado Roberto Costa também foi secretário de Estado, para que a gente possa discutir. Volto a dizer, nós não vamos formular política pública, mas nós podemos sim contribuir com legislando aqui nessa casa. Hoje, o projeto Pro Maranhão, e o meu líder Eduardo Brade acabou de conversar comigo para relatar esse projeto, e eu aceito, né? É fundamental que a gente dê, primeiro um caráter social à lei de incentivo ao esporte. E segundo, o outro instrumento que nós temos para ajudar o esporte e os clubes é o programa Viva Nota, né? Na administração passada, e eu não tenho vergonha de dizer isso, a Secretaria de Fazenda, ela se utilizou da força popular do futebol para ter uma base de dados e depois a ajuda não veio. Eu tenho certeza, se a ajuda tivesse vindo ano passado para o Sampaio, nós estaríamos hoje na Série A, e para o Motoclube de São Luís, que foi até a última partida do mata-mata contra a Tombense de Minas Gerais, que é um clube mantido por empresários, né? O Moto hoje estaria na Série C. Qual a situação, deputado Souza Neto, que nós temos hoje no Motoclube? Um clube que fez uma campanha memorável nesse estadual, teve o azar, né, a infelicidade de pegar o Sampaio, um time mais estruturado, e aí não tenho vergonha de dizer isso, numa semifinal, inclusive venceu a última partida hoje, faz uma partida na quinta-feira com a Ponte Preta, sem perspectiva nenhuma para o segundo semestre. Um clube de futebol, gente, emprega no mínimo, 60 pessoas. No Sampaio eu tenho mais de 120, né? Entre jogadores, comissão técnica, cozinheira, fisiologista, ortopedista, uma série de profissionais. Então, veja a quantidade de pessoas desempregadas, Souza Neto, e não só motos, são 10 clubes na primeira divisão, né? Hoje, da primeira divisão, você tem 2 em atividade e 8 desempregados. Eu não vou falar aqui no Bacabal, que acabou de mencionar o deputado Roberto Costa, e aqui nós ficamos na dependência dos gestores municipais gostarem ou não do futebol. Nós já tivemos Chapadinha forte, eu estou desde 2007 no futebol, já estive lá em Chapadinha, uma cidade muito bonita, bela, com estádio cheio, já estive em Imperatriz, já estive em Bacabal, no Correão. E eu fico muito triste de ele vir aqui dizer que o Correão foi interditado. Então, eu acho que independente, né, do gestor gostar ou não do futebol, o que tem que ser visto é o esporte, e dentro do esporte, o futebol, porque é o esporte mais democrático, mais popular. Você, para formar um nadador, deputado Eduardo Brade, você precisa de uma piscina, mas para jogar bola, você pega uma bola com 22 pessoas, às vezes nem bola mesmo, uma bola de meia. Então, é o esporte mais democrático. Então, no momento que nós... É possível me conceder uma parte? Pois não, concedido a parte. Queria parabenizar o discurso de Vossa Excelência e dizer que basta tomarmos, por exemplo, o que aconteceu nessa final do Campeonato Maranhense, para percebermos o número de atores envolvidos num evento como o futebol. A questão dos torcedores, a alegria com que o povo maranhense, na verdade, deixou para acompanhar essa final do Campeonato Maranhense, e tenho certeza que a vitória do Cavalo de Aço sobre o Sampaio, na verdade, agrega mais valor ainda esse título, tendo em vista a história do Sampaio, e quero dar o meu depoimento aqui em relação à forma séria, ética com que Vossa Excelência trata a direção do Sampaio Corrêa
E queria aproveitar essa oportunidade, deputado, para fazer uma pergunta a Vossa Excelência, porque eu vi esse tema nacional ser debatido e ouvi críticas, que é em relação à MP dos clubes, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Salvo engano, ela não foi muito boa para times menores. Eu não sei se eu estou errado na reportagem que li. E queria aproveitar, já que Vossa Excelência está tratando do tema, até para ver de que forma a Assembleia Legislativa pode interagir também com a nossa bancada federal, no sentido de ser mais uma força a se somar em prol do esporte, e quando se fala em esporte, está falando do povo do Maranhão. Eu queria que Vossa Excelência me explicasse essa situação da MP dos clubes. Eu agradeço inicialmente a parte, senhor presidente, concluo já, de Vossa Excelência, dizer que a medida provisória era uma lei de responsabilidade fiscal no futebol. Ela vem no sentido de dar aos clubes de futebol a regularidade fiscal. Realmente, quem está na Câmara Federal e no Senado são representantes do futebol dos grandes clubes. Nós não temos representante dos clubes médios e pequenos, que são a grande maioria, em torno de 85% do futebol brasileiro. Eu, particularmente, a minha maior conquista do Sampaio, apesar de 14 títulos, apesar de estar na Série B e sonhando com a Série A, foi ter, em novembro do ano passado, a regularidade fiscal. INSS, a certidão negativa de débito, INSS, FGTS, dívida ativa da União, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e, aqui deu mais trabalho, a certidão negativa trabalhista, porque eu tive que negociar com 17 tribunais regionais do trabalho. O Sampaio tinha ação no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, São Paulo, e eu negociei com todos eles. Então, mas nós temos outros clubes, por exemplo, aqui no Maranhão, que não tem, aqui no Maranhão só o Sampaio e o Maranhão tem, né? É uma medida que ela parcela os débitos em 240 meses, ou seja, 20 anos, mas ela permite uma ingerência, né, na administração dos clubes. Eu acho que tem aspecto positivo e negativo, como tudo na vida. Mas eu acho interessantíssimo a sua sugestão de conversar com a bancada federal, no sentido que essa medida provisória, claro, para que a gente possa discutir, né, e chegar a uma decisão realmente que beneficie não só o Flamengo, o Vasco, o Corinthians, que já tem outros instrumentos, né, mas principalmente os clubes médios e os clubes pequenos, porque a realidade, deputado Eduardo Braga, não é de jogador ganhando 1.500.000, a maioria ganha 1, 2, 3, 4 e talvez nem isso. Então eu acho que também no futebol nós temos que ter uma visão por mais necessitados. Muito obrigado, senhor presidente.